Ele é o maior fundo imobiliário em termos de cotista, mas e por que está caindo se tem uma alta procura, né, por se investir nesse fundo imobiliário? Sim, gente, eu estou falando do MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel. Alguns fatores podem contribuir para que um ativo de renda variável venha a desvalorizar. Bom, primeiro ponto que eu vou trazer aqui é rendimento. Sim, gente, muitos investem em certos fundos imobiliários buscando o quê? Altos rendimentos. E o MXRF11, ele já distribuiu em uma época bastante rendimento. Ou seja, o rendimento era bem acima da maioria, ou pelo menos um pouco acima. Então isso atraía, era algo assim mais que previsível, mais previsível. Então atraía bastante investidores, como continua atraindo até hoje. Por quê? Porque é justamente nesses momentos de baixa que uns estão vendendo e outros que entendem estão fazendo o quê? Aproveitando para comprar no momento de baixa. Por quê? Porque no momento de baixa a gente compra ele descontado e ganha na valorização, ganha mais quando os rendimentos se ajustar, ganha mais porque com o mesmo dinheiro que ia comprar um determinado número de cotas quando ele estava alto, vai comprar mais porque ele está descontado. Então há várias maneiras de ganhar, né, de ganhar, de ter mais ganho comprando um ativo de renda variável descontado, claro, isso se tiver bons fundamentos, né? Outro ponto também é que o MXRF11 nesse momento, ele é mais indexado ao IPCA. Geralmente, quando a taxa básica de juros, ela aumenta e o CDI aumenta junto porque está grudadinho, a taxa Selic, ela é a cada 45 dias mantida, ela é descida para baixo ou tem uma elevação. E nesse momento ela teve uma elevação na última reunião do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias do nosso país. E esse comitê, ele tem que entrar em ação quando percebe que a inflação está começando a subir. Então, o que é que acontece? Eles elevam a Selic, consecutivamente o CDI. Para quê? Para que haja um desestímulo às compras, ao financiamento, ao empréstimo. E com isso, já que diminui a demanda, né, procurando por produtos, porque está mais caro comprar, o preço dos produtos tendem a cair. Com isso, nesse processo de oferta e demanda, a Selic, ela tem que entrar em ação, justamente uma das razões é combater a inflação. Só que o MXRF11, ele está indexado ao IPCA, que é um índice de inflação, e não ao CDI, que é o índice que combate a inflação. Então, nesse momento, ainda que o CDI está subindo, claro que os fundos imobiliários indexados ao IPCA tendem a dar uma arrefecida. Por quê? Porque geralmente as pessoas agora começam a querer investir mais na renda fixa, que oferece mais confiança, estabilidade, tem menos risco, né? Tem um retorno certo, mesmo que tenha um retorno certo, o capital não desvaloriza, contra os fundos imobiliários, que são ativos de renda variável. O pior, que não é um fundo imobiliário atrelado ao CDI. Eu acredito que quando os fundos imobiliários atrelados ao CDI começar a entregar seus rendimentos de acordo, né, com o CDI, com o CDI, já que o CDI está subindo, o que acontece? Esses fundos podem sim vir a valorizar. Outro ponto também é a nossa economia, que está muito incerta, né? Risco de confisco fiscal, de aumentar e de ter imposto, então as pessoas ficam muito desconfiadas e a nossa economia no geral, né, tá trazendo certo receio. Então com isso as pessoas ficam com mais medo. Então eu prefiro colocar o meu dinheiro em renda fixa, porque quando eu precisar tirar eu não vou ter ali uma perda de capital. Para outros que tem como investir em renda variável, já tem sua reserva de emergência, ou não se importa em ter uma reserva de emergência para começar a investir, o que as pessoas fazem? Nossa, é agora que eu vou aproveitar para comprar. Ou pelo menos começa a ter ali um pé no freio, né? Vou colocar um pouco mais na renda fixa, mas também vou aproveitar um pouquinho aqui dessa renda variável que está descontada. E eu vou trazer para vocês, gente, o preço que está o MXRF11, quanto que já teve no passado, muito pior. Então, muito cuidado, que quem vende, né, o ativo descontado, sim, perde dinheiro. Quem segura e espera, né,
as coisas melhorarem e o preço voltar ao normal, não, gente, não vai perder dinheiro, né? Mas eu entendo que tem pessoas que, por não ter uma reserva de emergência, acaba vendendo porque era para ter primeiro ter uma reserva de emergência e não se preocupar com o que está investido na renda variável. Então agora, gente, eu vou mostrar para vocês aqui quanto que eu vou receber com 360 cotas do MXRF11 e quanto que eu iria receber se pelo menos ele estivesse entregando aí 10 centavos, que é o seu mais comum, né? Entregar assim em torno de 10 centavos. Lembrando que ele já entregou até 12 centavos por cota. Gente, nesse momento o MXRF11 está R$ 9,94 a sua cotação. A sua rentabilidade entregue nos últimos 12 meses, dividindo o que ele entregou pela cotação atual, é de 12,22% e o seu PVP é de 1,02%, ou seja, mesmo assim está com 2% de ágio. Sua liquidez média diária está bem alta, né? Acredito que uns estão vendendo, outros estão comprando, ou quem não estava comprando está aproveitando, porque está em 14,78 milhões, gente. Liquidez diária, isso é em volume de negociações em reais, tá? Nos últimos 12 meses, a sua variação está positiva em 2,26%, ou seja, o seu preço está bem parecido com o preço de um ano atrás. Apesar dele estar R$ 9,94 hoje a cotação a mercado, mas ele já esteve de R$ 9,74 no dia 1/10 desse mês e teve quem comprou aí por R$ 9,70, viu? Porque fizeram um comentário aqui, né, embaixo nos comentários do meu vídeo, tá? Porém, gente, o que a gente pode ver, olha, em 2020, tá? No dia 24/3 de 2020, o MXRF11 chegou aqui, ó, na sua baixa histórica, né? 8,99. Isso por um período de 5 anos, tá, gente? 8,99, acho que foi o seu menor valor. Agora, olha só, quem chegou com as cotas a esse valor e comprou antes deve ter se desesperado. Isso por quê? Porque justamente no mês 1 de 2020, ele chegou aqui a R$ 14,09. E eu me lembro dessa época, ele tinha distribuído 14 centavos de dividendos. E na hora o mercado comprando precificou que ele valia pelo menos 14, né? Que ainda assim estava entregando 1% ao mês. Isso porque as pessoas foram comprando muito por conta desse rendimento, né? E aí você imagina que quem comprou a 14,9 no mês 1, de repente no mês 3 consegue ver suas cotas ali a 8,99. Eu acredito que nesse momento muita gente se desesperou e vendeu por achar que isso era uma furada e outros aproveitou para comprar e baixar seu preço médio, vindo que cometeu uma loucura ter comprado por R$14. E outros aproveitou para entrar visando aí um ganho de capital e de altos, né, de rendimentos maiores. Agora, por que rendimentos maiores se ele vai entregar o mesmo valor por cota para todo mundo, para todos os cotistas? Isso porque quem compra na baixa aumenta a sua rentabilidade pessoal, que é o Dividend Yield on Cost, e eu apelidei de rentabilidade pessoal, tá? Por quê? Porque é justamente o que o fundo entrega no mês por cota, dividido pelo quê? Pelo seu preço médio e não pelo preço que está no mercado. Então, quanto menor for o seu preço pago, melhor vai ser a sua rentabilidade pessoal ou o seu Dividend Yield on Cost. A gente viu que ele está com PVP 1,022% de ágio, mas quem teve a oportunidade de comprar 9,74 comprou exatamente pelo seu preço justo, ou seja, o PVP 1. Já tem 2 meses seguidos que o MXRF11 está distribuindo por cota 9 centavos e com 360 cotas, sim, gente. Eu tenho recebido, né, desde o mês passado, R$ 32,40. Mas olha só que engraçado. Se ele tivesse entregado 10 centavos, eu receberia R$ 36. Se ele tivesse distribuído aí 11 centavos, como ele já passou um bom tempo, né, distribuindo, inclusive no mês 1 de 2024, ele ainda distribuiu esse valor, eu teria recebido exatamente R$ 39,60.
Já se ele tivesse distribuído aí 12 centavos, como também ele já distribuiu, eu teria recebido aí R$ 43,20. Mas o que a gente pode fazer, né? Como o nome já diz, é renda variável. A renda ela vai variar de acordo com o lucro, né, que aquele ativo, aquela empresa tiver e com os critérios, né, de distribuição. Como vocês já viram, esse mês eu recebi aqui, ó, vou receber, na verdade, né, R$ 32,40 com 360 cotas. Mas quando ele entregou aí 10 centavos por cota, eu tinha 300 cotas e eu recebi R$ 30. Quando eu tinha 300 cotas e ele entregou 11 centavos, eu recebia 33. E quando ele entregou 12 centavos, mesmo eu tendo as 300 cotas, eu recebia um total de R$ 36. Bom, mas o que a gente vê aqui? Eu já recebi desse fundo imobiliário R$ 1.058,14. Desde quando eu comecei a investir, que eu comecei a investir em julho, recebi os meus primeiros proventos de 35 centavos. Sim, gente, 35 centavos eu recebi do MXRF11 no mês 9 de 2019. Hoje eu já recebo acima de R$ 30, né? Fui comprando poucas cotas, fui aumentando. Chegou um período em 2020 justamente que eu precisei vender umas cotas porque eu não tinha nenhuma reserva. Vendi, assumi um prejuízo, né? Depois voltei a comprar, fui baixando o meu preço médio, que hoje está em R$10,30, mas era bem mais que isso, tá? Então fui baixando o meu preço médio, comprando ele mais descontado e fui aumentando, né, a minha rentabilidade pessoal. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde e a nossa vida financeira também. Tchau!